Após ser abusado sexualmente dos 6 aos 8 anos, Rochester não conseguia se relacionar com seu pai, muito menos com Deus. Ele era constantemente perseguido por seus traumas e sentia nojo de si mesmo. Mas o Senhor o alcançou e ele entendeu que seu chamado era cuidar de pessoas feridas, pois só quem passou por algo parecido pode compreender essa dor. Olá, Rochester, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Eu já estou desejosa de saber como o Senhor operou na sua vida e como você se sentiu sendo cuidado pelo Senhor após ter passado por tantos traumas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriane. Começa dizendo então um pouco da infância, que já foi difícil, Sim. né? Quem é você, de onde você é, um pouco rapidamente até dessa infância sua, de irmãos, talvez. E aí então, como é que aconteceu toda essa questão desses abusos sexuais desde muito cedo? Então, meu nome é Rochester, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Nessa época, meu pai é militar, por isso a gente mudou tanto de estado. A gente foi morar em Manaus. E meus pais, eu cresci num lar evangélico, sempre, desde pequeno, ouvindo histórias da Bíblia, ouvindo coisas sobre Deus, sabe? Sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus. E dos meus 6 aos 7 anos, meus pais, eles tinham uns amigos que moravam em frente à casa. E eles tinham 20 e poucos anos de idade. E eles abusavam sexualmente de mim. Então eu era obrigado a ir para casa deles, jogar videogame todo dia. E eles abusavam, eram 3 caras, eles faziam de tudo comigo. Então assim, para mim foi muito difícil, porque tudo bem, eu era uma criança, não poderia fazer nada. Eu acreditava nas ameaças deles, eu acreditava que eles iriam fazer coisas terríveis com a minha vida, com a vida da minha família. Então por isso meio que eu permitia. Mas eles exigiam que você fosse para a casa dele? Sim. Ou porque não tinha ninguém na sua casa, pedia que o vizinho ajudasse a tomar conta? Aquela coisa assim, meio assim, fulano, fica com meu filho aí e tal? Não. Não, eles exigiam. Às vezes eu estava no campo jogando bola, eles iam atrás de mim e falavam assim, cara, vamos lá para casa. E me ameaçavam, falavam que iam contar para todo mundo, falavam que iam me bater, que iam fazer coisas ruins comigo e eu acabava indo. Às vezes eu ia chorando lá, mas eu tinha que ir, porque eu tinha medo, né? E aí eles faziam de tudo comigo, três rapazes, sabe? E eles abusavam de mim e eu não podia fazer nada. Então, assim, eu cresci com isso, sabe? Eu lembro que porque eu falo que foi dos 6 aos 8 anos. Quando eu completei 8 anos de idade, o meu pai perdeu uma casa que ele tinha comprado em Manaus. E assim, foi um dia muito triste para minha família, mas para mim, eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque assim, finalmente eu ia morar em outro lugar longe daqueles caras. Então eu não ia mais sofrer esses abusos na minha vida. E Nesse período, só para poder entender um pouco mais, você não tinha nenhuma força para dizer para os seus familiares, ou por acreditar que eles fariam mal aos seus familiares, por isso que você não contava? Não, eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tinha vergonha também de contar, mas principalmente porque eles faziam todo um trabalho assim na minha mente. Eu acreditava realmente que se eu contasse ia ser pior. Talvez eu teria uma vida pior do que eu já estava vivendo ali, por isso eu nunca contei. Tem históricos, só ultrapassando um pouquinho a sua história, mas tem históricos de crianças quando elas são abusadas, de elas manifestarem alguns sinais para que até os pais possam observar. Sim. E perceber, meu filho está estranho, está mais acuado, está mais introspectivo. Sim. Você se apresentou dessa forma e nem assim eles desconfiaram? Não desconfiaram. Eu tinha a mania de me isolar, ficar sozinho, sabe? E meus pais começaram a desconfiar que alguma coisa aconteceu comigo quando na minha infância, eu sofri muitos acidentes. Eu fui atropelado por um ônibus, eu fui atropelado por um caminhão, fui atropelado por um carro. Mas assim, hoje os meus pais sabem que não foram acidentes, foram tentativas de suicídio, né? E eu me jogava na frente do carro para tentar tirar minha vida, porque eu não tinha vontade de viver. E então eu sofri muitos acidentes durante a minha infância. Então isso despertou no meu pai, e meu pai me levaram vários médicos e todos falaram, seu filho não tem nada. É alguma coisa emocional. Só que os meus pais não sabiam, eles nem imaginavam que isso tinha acontecido comigo. Eles achavam que era acidente normal que tinha acontecido comigo e tal, por eu ser um cara muito agitado. Mas assim, também eu colocava várias máscaras em mim, entendeu? Eu inventava mentiras, eu fazia de tudo para ninguém chegar perto de saber aquilo que aconteceu comigo, até mesmo os meus pais. Então eu escondia.
Então, nos dias que eu não conseguia esconder tanto isso, eu me isolava. Entendi. Eu não dava muita liberdade. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã. E nessa época, ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais velha, 3 anos mais velha. Também não percebeu nada? Não percebeu. Não percebeu. Eu escondia muito bem. Na verdade, eu fiquei 22 anos escondendo isso. E esse ano foi o ano que eu contei que Deus me libertou. Sério? Esse ano Deus me libertou. E eu contei para o meu pai, contei para minha família, contei para minha comunidade. Então, esse ano foi um ano assim que veio à tona muita coisa da minha infância. Você guardou isso por quantos anos? 22 anos. 22 anos 22 você guardou essa informação? Exatamente. Sofrendo? Nunca tive coragem de contar para ninguém, tinha muita vergonha. Então, eu fazia de tudo para esconder isso. Como eu te falei, eu inventava mentiras. Eu cresci me sentindo inferior a todo mundo. Eu cresci com uma carência enorme. Eu cresci com uma mágoa do meu pai, porque eu achava assim, meu pai, ele deveria, como pai, me proteger. Só que eu nunca tinha contado para ele, né? Ficou sabendo esse ano. Deus, mesma coisa. Eu sempre cresci no lar evangélico, onde eu ia, profetas profetizavam na minha vida sobre o meu futuro, sobre cura, sobre cuidar de pessoas. E eu não acreditava nisso, eu não acreditava no amor de Deus, não acreditava no cuidado de Deus. Apesar de, durante a minha vida inteira, eu ter várias experiências muito profundas com o amor de Deus. Onde eu estava, eu era encontrado com o amor de Deus. Na minha adolescência, eu tentava esses suicídios e Deus me protegia. Eu me joguei na frente de um carro e, assim, milagre de Deus eu estar vivo. Uma vez eu desci uma ladeira, me joguei na frente de um ônibus, ele me arrebentou, mas nada aconteceu comigo. Mas o que eu achava? Eu achava que quando eu tinha 6 anos de idade, Deus, ele dormiu no ponto, sabe? E algo aconteceu comigo, então ele ficou meio que tentando me recuperar esse amor. Então ele me agradava. Eu entrei numa empresa como um peão e em menos de 2 anos eu já era um dos gerentes lá, mandava em todo mundo, sabe? Eu cresci muito. Foi Deus que fez isso na minha vida, mas eu achava assim, Deus está fazendo isso para me reconquistar. Entendi. Deixa a fase adulta lá, vamos voltar aqui ainda. Vamos voltar naquela linha. Eu entendi que a linha de raciocínio, ela seguiu toda a sua vida até então, né? Entendi. E então você conta que seu pai perdeu a casa e você ficou muito feliz, porque de repente, em determinado momento, você teve que sair daquele lugar. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que parece meio... Vou usar até uma palavra bonita, para não ficar tão esdrúxula, mas para ver se eu consigo entender. Esses 3 homens que eram vizinhos da sua casa, eles por acaso professavam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas? Sim, um deles sim. Um deles, a minha família era muito amigo por causa do laço da igreja, né? Ele conhecia Jesus. Mas não congregava na mesma igreja? Não congregava na mesma igreja. Então tá bom. Aí você sai então de Manaus, que você estava morando, e vai para onde? Eu continuei em Manaus, porém eu mudei de bairro. Eu mudei de bairro. Só aí, como eu estava te falando, eu achei que tinha acabado isso na minha vida. Tipo, eu tô livre dos meus abusadores, mas não. Estava só começando. Estava só começando uma vida inteira de crises, problemas na minha emoção, depressão, tristeza. Sabe, eu sempre fui um cara que me relacionei com muitas pessoas, mas eu gostava de ter meu tempo sozinho, porque eu, até mesmo quando eu namorava alguém, quando chegava perto da minha intimidade, assim, de alguém descobrir, eu me afastava, eu dava um jeito, eu inventava uma desculpa, entendeu? Eu mentia para as pessoas, eu mentia porque eu cresci com essa carência, né? Eu cresci com esse nojo de mim, sabe? Eu não conseguia me aceitar. Eu posso dizer que essa repulsa, muitas vezes, pelas pessoas, era uma forma de defesa? Sim, sim. Na verdade, muitas coisas na minha vida foram defesas, né? Até as próprias mentiras. Eu nunca menti para prejudicar alguém, mas eu mentia para me defender, para não me sentir inferior, sabe? Tipo, eu criava uma situação para me defender, sabe? Tipo, o meu lugar de fuga. Eu fazia muito isso, então... Aí vocês mudaram, então, você falou que era só o começo desses abusos, por quê? O que aconteceu a partir dessa mudança de onde você estava? É porque eu achava que aquilo tinha acabado da minha vida. Realmente, os abusos físicos acabaram. Só que na minha alma, dentro de mim, começou a acontecer muitas coisas, entendeu? Então foi quando eu comecei a não sentir mais vontade de viver. Eu não tinha amor, meus amigos todos tinham prazer pela vida, eles sonhavam, tinham grandes sonhos, eu não tinha, eu só queria viver, tipo, do jeito que eu estava vivendo. Então, aí eu tentava cometer esses suicídios e Deus não deixava. Isso é tudo criança ainda? Tudo criança.
Minha primeira tentativa eu tinha 10 anos de idade. A minha segunda eu tinha 14 anos de idade. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a minha família, sabe? Eu amo muito meu pai, mas eu tinha essa dificuldade de demonstrar, de abraçar meu pai, de falar que eu amo ele. Eu amo muito meu pai. Mas eu tinha essa dificuldade porque na minha mente vinha muito forte essas lembranças dos abusos. Eu, durante 22 anos, eu tinha praticamente toda semana o mesmo sonho. Eu sonhava que eu estava no aeroporto e eu encontrava 3 senhores, eles são muito mais velhos do que eu, e eu chegava para eles e falava assim, meu nome é Rochester, e eu só conheço um Rochester. E eles, na hora, eles lembravam aquilo que eles fizeram comigo, eu, tipo assim, agora a criança cresceu, eu posso me defender. A minha vida inteira, eu fiz luta, artes marciais, porque eu achava que eu tinha que aprender a me defender. Então, eu nunca fui um cara violento, mas eu gostava de treinar porque eu tinha que saber me defender, de alguma forma, entendeu? Você precisava ter um pouco de segurança de que mesmo que ninguém fizesse nada, você faria por você. Exatamente. Já que não tinha um pai, não tinha um Deus que cuidava, eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Eu cresci com esse pensamento, eu cuido de mim. Então, treinei muito na minha vida. Eu sempre quis um dia encontrar esses caras, entendeu? Para mim me defender, sabe? Usar a força do meu braço. Mostrar que aquela criança que era indefesa, agora ela poderia se defender. Então, Você não tem essa vontade ainda? Não tenho mais. Depois chega essa parte. E como é que ficou o seu relacionamento na escola, por exemplo, nesse período em que você está, nessas tentativas de suicídio, 10, 14, tinha graça de ir para a escola? Tinha vontade de estudar? Eu tinha. Eu nunca consegui concentrar muito nas coisas, né? Então, na escola, isso é alguma das coisas que meu pai ficava, eu não te entendo, você é tão inteligente, estuda numa escola muito boa, vai bem em tudo, mas chega na hora, sempre quando chegava na hora assim de pressão, minha mente dava muita confusão e eu me desligava, me isolava, eu sumia, trocava as minhas amizades. E eu, na minha época de escola, assim, eu vestia muitas máscaras, eu colocava muitas máscaras, então eu passava para todo mundo que eu era um cara bem resolvido, que eu estava bem. Eu até zoava as pessoas, brincava com as pessoas, entendeu? E muitas vezes... A zoação é forma de defesa também? Muito. E muitas vezes eu sabia que uma coisa que saía da minha boca, eu sabia que aquela pessoa poderia estar sentindo, porque eu sentia isso. Entendi. Eu sentia isso. Se você puder resumir uma palavra, só para a gente finalizar esse período da sua infância, do que foi o sentimento que você tem acerca do resumo da sua infância? Qual palavra responderia isso? Representaria isso? O que eu vivi na minha infância? Isso. Se você pudesse colocar em uma palavra. Se conseguir, claro. Máscaras. Máscaras. Ô, Rochester, a palavra máscara é uma coisa muito pesada, principalmente para uma criança sustentar esse lugar e manter à distância das pessoas tudo o que realmente passava na sua vida. Você traz uma informação de que você ficou meio aborrecido com Deus também, porque o Pai não te protegeu e Deus também estava onde, né? Que passou por tudo isso. Como é que foi essa experiência sua com o Senhor, até para que depois você aceitasse que Ele fizesse parte da sua vida? Eu tinha essa mágoa com Deus, né? O meu pai, ele é pastor, e ele sempre falava do cuidado de Deus, ele falava do cuidado de Deus com as pessoas, só que isso nunca entrou dentro de mim. Então eu tinha essa mágoa com Deus, porque eu falei, é Deus. Se tem uma pessoa que poderia me guardar, me proteger, era Deus. Então eu não conseguia, por mais que eu cresci nesse ambiente, eu não conseguia de jeito nenhum acreditar nisso, eu não conseguia confiar, eu não conseguia me entregar. Por várias vezes eu tentei me entregar a Deus, a esse amor, porém eu não conseguia. Eu sempre chegava nesse limite assim, eu falei, não, cara. Então eu comecei a virar um opositor do ministério do meu pai. Comecei tudo que meu pai pregava, eu era contra. E às vezes eu até influenciava algumas pessoas que meu pai liderava. Falava, cara, não é bem assim. Deus não ama todo mundo, Deus tem os seus preferidos. Deus não cuida de todo mundo. Não é assim, pode viver a sua vida. Então eu comecei a entrar nesse mundo de querer viver, fazer aquilo que dava na telha. Então eu lembro que aos meus 18 anos de idade, eu resolvi perder minha virgindade. Falei, por que eu sou virgem? Por que eu estou me guardando? Sendo que, sabe, besteira eu me guardar. Eu lembro quando eu estava praticando o ato, eu tive uma experiência com Deus no ato. O Espírito Santo de Deus me encheu de tal forma, acabou com tudo que eu estava fazendo.
E eu senti uma saudade da presença de Deus muito grande. E a minha cabeça meio que entrou em confusão, porque eu falei, cara, eu estou fazendo algo terrível, sabe? Eu aprendi desde pequeno, casa primeiro, mas aí Deus estava me amando ali. Eu tive várias experiências assim com Deus muito fortes, em estar em lugares, sabe, lugares que talvez a presença de Deus nunca estaria lá, e eu fui encontrado pela presença de Deus. Aonde eu estava, quanto mais eu perseguia Deus, o Evangelho, mais eu era encontrado por esse amor. Eu tinha esse pensamento de que Deus quer me conquistar, me reconquistar, quer me pedir perdão. Mas eu... Como se ele estivesse errado, Como né? se ele estivesse errado. Você errou, agora você vem cá pedir perdão, todo mundo assim, me servindo com coisas. Só que é um ambiente muito gostoso a presença de Deus. Eu, de fato, era encontrado com muita força, eu era envolvido com muito amor. E assim, e só fazendo coisas erradas. Tudo aquilo que meu pai falava para mim não fazer, eu fazia, eu era encontrado pelo amor de Deus. Eu falava, Deus, eu não estou te entendendo. Era para o Senhor não me amar, era para o Senhor virar as costas para mim, e Deus me atraía. A chegar a um ponto que eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais, eu estava tendo tantas experiências com o amor de Deus, que eu me apaixonei de fato. Eu me apaixonei. Então até que eu decidi, Deus, eu vou viver a sua vontade. Eu ia nas igrejas, uma vez eu estava num congresso na Batista da Lagoinha, o Kleber Lucas estava fazendo um programa, estava ministrando louvor, e ele parou o culto e profetizou na minha vida. Isso acontecia muito comigo. Aí por isso que eu pensava, isso é Deus, cara. Deus quer me reconquistar, Deus quer me pedir perdão. Mas assim, eu fui encontrado por esse amor. Então acabou que essa nova natureza que foi sendo gerada dentro de mim acabou diminuindo um pouco a velha. Então foi quando eu decidi, em 2017, dar essa oportunidade, olha o meu pensamento como é que era, dar essa oportunidade para Deus de eu viver aquilo que Ele tinha para mim. Então eu me mudei, fui para uma casa de oração, onde as pessoas só ficavam orando o dia inteiro, e lá eu tive vários encontros com Deus. Eu lembro que eu fiquei 6 meses lá, e do primeiro dia até o último dia, a única coisa que Deus queria tratar na minha vida era essa ferida. Eu falava para Deus, Deus, tudo bem, eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas isso o Senhor não precisa tocar, eu já resolvi comigo mesmo. Eu guardei, sabe aquela caixinha onde você guarda todas as mágoas? Essa parte, deixa eu ser Deus da minha vida, eu mesmo tomo conta dela. Exatamente, foi bem isso. Deus, deixa que eu cuido. Às vezes eu era um pouco até grosso assim, sabe? O Senhor não cuidou, deixa que eu cuido, eu vou resolver. E eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou porque eu te amo. Eu te amo e eu vejo que o Senhor tem uma obra na minha vida para fazer. E eu comecei a entrar nessa vida ministerial com Deus. E foi quando Deus começou a me usar muito para curar pessoas com diversas histórias. Antes de você curar, você deve ter sido curado. Sim. E nessa cura, passaram algumas pessoas. Não que você tem que perdoar Deus, que Deus não fez nada de errado. Exatamente. Mas o nosso coração tem que mudar esse conceito. Ainda tem seu pai e ainda tem os 3 homens. Deu conta de fazer tudo isso? Dei conta. Foi difícil. Confesso que foi bem difícil. Qual a parte mais difícil? Foi quando eu tive que contar pela primeira vez. Um rapaz, ele tinha profetizado minha vida, ele olhou para mim, ele falou, cara, eu vejo uma ferida que ela vai da sua cabeça até seus pés sendo cicatrizada. E eu vejo essa cicatriz curando muitas feridas. Ele falou, cara, você ainda vai entender que você nasceu por um tempo como esse. Você nasceu por uma geração que está vivendo esse tipo de problemas. Só que ele não sabia. E ele é psicólogo. E ele insistiu comigo. Insistiu. E ele falou, o Espírito Santo de Deus está me mostrando que tem algo dentro de você que você precisa colocar para fora para você romper de vez. E ele começou a insistir, foi quando eu contei. Só que ele me perguntou detalhes do que aconteceu. E isso para mim foi muito difícil, foi dolorido demais. Foi muito dolorido. E ele me fez 3 perguntas que mudaram a minha vida. 3 perguntas simples. Ele me perguntou, se você estivesse agora em frente de uma criança de 6 anos, que ela te contasse que sofreu abusos, o que você falaria para ela? Aí eu choraria com ela, abraçaria ela, porque o que ela poderia ter feito? Ela tinha 6 anos de idade, ela não poderia ter feito nada. Ele, por que você não consegue pensar isso para você? Aí eu, na hora, virou uma chave na minha cabeça. Na hora eu me arrependi, eu falei, caramba, eu não podia ter feito nada, eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu me arrependi de ter tentado tirar minha vida. Me arrependi de... Eu poderia ter vivido muito mais. Ele me perguntou, e seu pai, por que você tem tanta mágoa com seu pai? Eu falei, porque meu pai é meu pai. Pai tem que cuidar de filho.
falou, seu pai sabe? Eu falei, não. Então, se seu pai não sabe, como que ele poderia ter feito algo por você? Na hora eu falei, caramba. Eu só fiquei um pouco em Deus. Porque ele perguntou, e Deus, cara? Eu fiquei um pouco, pô, Deus é Deus. Deus poderia ter feito algo. Porque Deus sabia de tudo, porque Deus Deus está em sabia todos de os tudo. lugares, que Ele é onipresente. Mas foi quando eu comecei a fazer algumas perguntas. Deus, por quê? E Deus me lembrou. Deus me falou que quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai perdeu a casa. Meu pai não perdeu a casa, Deus tirou aquela casa do meu pai. Para te tirar de lá. Por tirar de mim. E eu lembrei que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu pai perdeu a casa, minha família inteira chorando que perdeu uma casa e eu estava feliz. E outra coisa que Deus me revelou, falou comigo, eu nunca tive problema com homossexualismo, eu nunca tive desejos por homens, nunca tive isso. Outra coisa que Deus me livrou, Deus me guardou dos suicídios. Então eu vi que Deus sempre me guardou, Deus sempre esteve comigo. Então eu falei, cara, eu decido pôr um ponto final nisso. Lógico, perdoar não é uma amnésia que você esquece, mas eu decidi virar essa página na minha vida, eu decidi deixar essas coisas para trás e decidi viver algo novo na minha vida. Decidi não deixar mais essas coisas que ditaram toda a minha personalidade, ditaram tudo aquilo que eu me tornei. Falei, não, chega, eu vou dar um basta nisso, eu vou viver algo novo em Deus. Só para finalizar essa história na família, como é que as pessoas reagiram diante da sua história, principalmente seu pai, ao saber disso? Meu pai só chorou. Meu pai passou por muitas lutas na vida. E meu pai, ele me falou que isso foi a coisa mais dura na vida dele, foi saber que isso aconteceu comigo. Meu pai chorou muito. Mas assim, foi uma libertação muito grande na minha casa. Então veio à tona muitas coisas mal resolvidas que foram resolvidas ali também. Hoje eu olho para o meu pai, eu amo muito ele. Eu não tenho mais nenhuma resistência com meu pai. Eu não tenho nenhuma resistência comigo, eu me amo muito. Glória a Deus. Eu me amo muito, sabe? Hoje eu tenho essa necessidade de viver e eu amo muito Deus. Amém. Rocha, eu sei que deve ter muito mais informação aí, detalhes, que talvez você também não queira falar muito dele. Vamos falar daí para frente, daquilo que o Senhor fez, né? Da misericórdia que Ele teve, da graça e da bondade. Mas que não para de falar, não. Porque, igual você mesmo falou e alguém profetizou na sua vida, é a geração que tem sido abusada de várias formas. Sim. E se você puder dizer que Deus é maior e que Deus limpa e que Deus cura, você vai ajudar outras pessoas também. Não que nós desejemos que elas passem por isso, mas passando pelo pecado e pelo mal que está na sociedade, ter esse alento vai ajudar muita gente. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo ao programa. De nada, eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Filipenses 3, 13, 14 e 16 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A tomada de decisão pela liberdade, após longo tempo de sofrimento e traumas, precisa ser forte o bastante para romper o ceticismo desenvolvido nesse tempo. Isso devido ao sentimento de desamparo e menos-valia gerado pelos que deveriam amar e cuidar, mas que a omissão ou a própria agressão reforçam que não se pode confiar em ninguém e muito menos esperar ser protegido por alguém. Infelizmente, muitas pessoas finalizam suas vidas dentro desse sistema carcerário emocional, pois foram várias as tentativas de fuga sem sucesso, que as levaram até a uma acomodação ante a essa resistência. Você pode declarar que o mal sofrido no passado não te influenciará mais ou não permitirá que te cause mais dores. Porém, os que obtêm sucesso real, para além desse discurso, são os que possuem como alvo Jesus Cristo. Enquanto se caminha rumo à santificação em Cristo Jesus, Ele vai curando e limpando a pessoa de toda a carga destrutiva que carregava. Se o Senhor não for convidado a ser a parte principal nesse trajeto de purificação, certamente não haverá sucesso. Os traumas que as pessoas vivem geram nelas atitudes de desconfiança e insegurança nas suas relações interpessoais. É fundamental deixar para trás os medos, a falta de amor, a falta de perdão, a crítica contra Deus. Porque a partir do momento que se entende os malefícios dessas vivências e se descobre os benefícios do relacionamento com Jesus, deixa-se de ser influenciado pelo mundo e se torna guiado pelo Altíssimo. É a decisão mais acertada da vida. À medida que a sua alma for sendo restaurada através da ação do Espírito Santo, comece a agir em conformidade com esse novo patamar alcançado.
Em seguida, comece a revelar as conquistas diárias promovidas pela misericórdia de Deus, que além de ser uma alegria pessoal, também é a oportunidade de glorificar o nome de Jesus. Nem todo somatório de sofrimento da sua vida é capaz de superar o poder transformador de Cristo, porque Ele não só cura, mas a faz com amor e graça pela alegria de ter você perto dele. Decida hoje deixar para trás as mentiras de Satanás, algumas vezes saídas até da boca de pessoas próximas, e escute as palavras de libertação e vida eterna que saem dos lábios do Salvador. Prossiga para o alvo. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.